Dias a gente vai seguindo por aqui, inclusive trazendo uma entrevista muito interessante, porque hoje a gente tem uma reportagem contando a história do João Vitor Batista Alves, um jovem de 26 anos, que é natural de Governador Valadares, em Minas Gerais, que é interessante a gente dizer, inclusive, que é uma região brasileira, é a região brasileira que mais envia imigrantes para os Estados Unidos. E a gente tem a história dele contando do investimento que ele fez para sair. Ele largou o emprego, ele estava morando no Rio de Janeiro, deixou o emprego, fez um investimento grande para ir para os Estados Unidos, reencontrar a família dele por meio de uma travessia da fronteira pelo México, mas em fevereiro o Vitor acabou sendo pego na fronteira, ficou preso mais de um mês e foi deportado de volta para Governador Valadares. Ele teve aqui, a gente tem o prazer de receber ele aqui agora para contar essa história melhor para a gente. Já agradeço demais a sua participação com a gente, João, porque imagino o momento, né? A gente que fala tanto desses movimentos relacionados ao Donald Trump, é com histórias como as suas que a gente entende o drama que essas pessoas estão vivendo, né? Conta pra gente como que foi para você e em que momento está agora aqui. O seu investimento foi de mais de 30 mil reais, né, para ir para os Estados Unidos. Bom dia. Bom dia. Sim, eu cheguei a investir US$ 9.000, né? E deu um pouquinho mais de 34 mil. Só que eu consegui reaver parte desse dinheiro. Mas, de qualquer forma, é um investimento muito alto, né? E acabou que não deu certo. Qual que era a sua expectativa chegando lá, João? Só para a gente entender um pouquinho mais essa história. Você ia encontrar sua família que mora lá? Sim, eu nunca tive assim, um sonho de ir para os Estados Unidos, né? Eu apenas queria ficar perto da minha família, que a minha família praticamente toda. Ixi, acho que a gente teve um probleminha com a conexão do João Vitor. A gente vai tentar refazer aqui, Josias. Enquanto isso, aproveito até para conversar um pouquinho com você, né? Agora há pouco a gente falando com o professor Hussein Kalut, falando das diferentes camadas e movimentos que a gente foi vendo de imprevisibilidade do governo Trump desde que chegou ao poder. E a primeira deles, que era a principal campanha, promessa de campanha, era sobre a movimentação de imigrantes nos Estados Unidos. Aqui a gente acompanha, então, a história de um jovem que logo mais vai retomar para contar certinho a história pra gente, que foi tentar encontrar a família por lá, mas de cara já nem conseguiu entrar no país, né? Tem um aspecto que começou a se mencionar no início da gestão Trump, depois abandonou-se, né? Mas os Estados Unidos se servem muito da mão de obra imigrante e houve pressão do agronegócio americano para que o Trump flexibilizasse essa sua fobia por imigrantes, porque essa mão de obra impulsiona os negócios a mão de obra é utilizada pelo agronegócio americano. Houve pressão também de bares e restaurantes, de hotéis, porque o norte-americano não deseja fazer esse trabalho, né? Então, agora, nesse aspecto, a pressão ou a aversão da sociedade americana aos movimentos do Trump é menor do que em relação às tarifas. A tarifa bate no bolso do americano e há uma reação maior, há uma animosidade maior. Agora, em relação a as pesquisas mostram a essa implicância do Trump, essa aversão do Trump ao imigrante. Nesse aspecto, ele tem o apoio majoritário da sociedade americana. Mas é um contrassenso, algo que a economia americana está exibindo ao Trump os efeitos dessa política migratória dele, dessa deportação em massa que ele vem fazendo. Não é de agora, os Estados Unidos já vinham deportando estrangeiros, na gestão do Obama, na gestão do Biden, na primeira gestão do Trump, agora de novo, mas ele dá visibilidade a isso, ele teatraliza as deportações e está aumentando a quantidade de deportados e quer fazer disso uma marca do governo dele. E está conseguindo. E nessa importância da gente tirar a discussão só da esfera política e ouvir essas pessoas diretamente, né? A gente conseguiu reconectar com o João aqui. João, você estava contando para a gente do momento de ida para os Estados Unidos. Eu queria aproveitar até para entender como foi o momento da sua prisão chegando lá e essa expectativa de reencontrar sua família. Califórnia, né? De Tijuana com Califórnia. E logo que a gente
atravessa para o outro lado, já tem drones, né, que percebe a nossa presença e manda patrulhas. Então quer dizer que tinham drones ali no momento que identificaram e aí sim os agentes vieram para essa prisão, João? Quanto tempo você chegou a ficar preso até ser enviado Sim, de volta para Minas Gerais? fiquei 34 dias preso. E a deportação foi como, João? Naquele modelo que a gente tem visto aí, corrente na cintura, corrente nos pés, nas mãos, trataram, Sim. foi um procedimento bruto? Como é que foi a prisão lá? Houve maus tratos? Como é que foi? Não, maus tratos físicos não, mas a todo momento, por exemplo, nós que somos brasileiros, não tem tantos brasileiros assim, tem mais pessoas hispanos, latinos, então parece que eles separam a gente e faz que a gente fique o máximo de tempo possível sem ter contato com outros brasileiros. Igual quando eu me entreguei, eu estava com três brasileiros e ele separou nós três. E, tipo, eu, por exemplo, fiquei com um grupo de chineses e indianos, 28 dias, sem contato nenhum com o brasileiro. Então, eu não conseguia me comunicar, porque o meu inglês ele é bem iniciante e eles também não falam inglês. Os chineses e indianos que estavam lá também não falavam inglês e era bem difícil. Então, foi mais, assim, psicológico mesmo a assim, né, o maltrato que eu diria, assim. Imagino a angústia desse momento, principalmente não dominando a língua, né, João? O que passou na sua Sim. cabeça nesse momento e no momento que você foi oficialmente enviado de volta aqui para o Brasil? Quando eu fui enviado de volta, muito alívio, porque, como eu disse, não era o meu sonho, então a todo momento eu estava me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, é... enfim. E a sua família lá nos Estados Unidos tem tido problemas, não? Cogita voltar para o Brasil? Sim, muitos já estão voltando, né, porque o meu padrasto, quando ele foi há alguns anos atrás, ele ficou preso 3 meses, então ele ficou muito traumatizado e vendo essas deportações acontecendo, ele mesmo, de livre e espontânea vontade, já veio embora. A minha mãe provavelmente deve vir nos próximos meses. Eu tenho uma prima que retorna hoje para o Brasil, inclusive, e tenho vários tios e tias lá que já estão em situação assim, já têm filhos americanos, casaram, então não sei se eles vão voltar. Mas minha mãe tá para vir, nos próximos meses ela deve vir. Minha prima retornou hoje para o Brasil e o meu padrasto retornou há cerca de 2 meses. Muito guiada, então, por essa revolta do momento, né, João? Só para a gente encerrando também, Sim, eu queria entender um pouquinho. A gente sabe que Governador Valadares tem um grupo grande de brasileiros de Governador Valadares que foram para os Estados Unidos. A gente está vendo o retorno da sua família agora, mas eu queria um pouco esse relato seu da sua volta. Estava vendo aqui a informação de que a cidade, inclusive, lançou um serviço de apoio para as pessoas das cidades que estão voltando nesse mesmo cenário que você. Como que foi a sua experiência e como que está sendo esse tipo de acolhimento? Você vê uma mudança de comportamento, inclusive local, assim como a da sua família, retornando? assim, de começo, quando eu cheguei, na verdade, ninguém entrou em contato comigo, né? Uma própria outra meio de comunicação que entrou em contato comigo intermediou essa contato meu com a prefeitura. E, inclusive, quando eu fui lá, foi tudo gravado, eles gravaram, deu uma entrevista para o prefeito, me prometeram uma vaga de emprego que assim, nunca saiu dali daquele dia, entendeu? Até pediram para me fazer meus documentos, pediram para mim fazer uma conta no banco, me passaram para o RH da prefeitura, mas depois disso sumiram, nunca mais entraram em contato comigo. E também falaram sobre auxílios psicológicos e um auxílio lá, né, para recomeçar, para pagar um aluguel. Também, na hora da entrevista ali, me falaram isso, mas depois nada. Aí eu mesmo já estou correndo atrás do meu, porque eu não tive apoio da prefeitura.
E no momento, então, o prejuízo e o arrependimento que você relata para a gente aqui, né, Sim, João? Te desejo sorte nessas movimentações. Imagino que também fica a questão psicológica ainda envolvida, mas obrigada por sim. topar conversar com a gente, viu? Obrigado também. Um ótimo dia. Obrigado.